Boa noite, flipossos! Agora vamos com um encontro muito especial com Alexandre Gossen, autor de Cidadelas e Muros, Como o Ser Humano se Tornou um Animal Urbano e Fascismo Pandêmico, Como uma Ideologia de Ódio Viraliza, um breve ensaio sobre a alma fascistoide. É um tema super atual e de grande relevância. Essa mesa é um oferecimento da editora Autografia. Vamos falar um pouquinho do Alexandre? O Alexandre é escritor, mestre em Direito Ambiental, pesquisador e urbanista, advogado, pós-graduando em Ética e Filosofia, autor também das obras Liberdade, Metamoralidade e Progressofobia. Cidadelas e Muros, como o ser humano se tornou um animal urbano, é um fenômeno de vendas na Amazon. Com vocês, Alexandre Gossen. Olá, boa noite, Helena, boa noite, Gisele, boa noite para toda a equipe da Flipossos, que está organizando uma feira impecável, edição 2020, uma edição diferente, uma edição em que nós estamos precisando, né, nos distanciar, mas mesmo com todo este desafio logístico, esse desafio tecnológico, esse desafio técnico, das feiras que eu participei, eu posso dizer sem nenhum constrangimento e nenhum tipo de casuísmo, que é realmente a feira que soube melhor se adaptar a essa dificuldade, né? Que, por outro lado, pode gerar uma projeção muito grande para Flipossos. Afinal, não temos o calor humano, mas né, nós temos a possibilidade de alcançar um número de pessoas muito maior. Tenho certeza também que as futuras edições trarão este componente da tecnologia. Eu realmente acredito que nós teremos feiras híbridas, tanto presenciais como tecnológicas, e diante deste desafio da edição de 2020, eu fico muito, muito honrado mesmo com a possibilidade de participar e dividir um pouco com o público as minhas obras que eu lancei neste ano. Eu, como a Helena bem apresentou, sou autor de 3 livros. Progressofobia foi lançado em dezembro de 2019. Cidadelas e Muros foi lançado agora em julho, já durante a pandemia, mas é um projeto muito antigo, muito mais antigo do que isso. Eu vou falar dele no segundo bloco. E Fascismo Pandêmico, que é um livro meio que surgido por acaso no momento que nós estamos vivendo e que vai ser objeto da minha atenção nesse início da nossa feira. Então, eu fiz uma pequena divisão bem simples. Vamos conversar aqui de uma forma leve, dentro do que é possível para um tema como o fascismo. Pretendo, nos 30 minutos iniciais, tratar, então, do Fascismo Pandêmico, que é o meu terceiro livro, e na segunda parte da nossa feira, aí eu trarei o Cidadelas, que eu posso dizer que é um livro que eu tenho um carinho todo especial e que, de certa forma, é o livro que me colocou no radar do mercado editorial. Bem, pessoal, vou apresentar primeiro aqui a criança, né? Esse é o Fascismo Pandêmico, como uma ideologia de ódio viraliza. É um ensaio, então é um livro escrito em primeira pessoa, é um livro baseado em bibliografia sobre o tema, então não é um livro de elucubrações sem nenhum tipo de alicerce literário, histórico, filosófico e até psicológico. Então, para fazer este livro, eu me baseei em autores que realmente estudaram o fascismo nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40 e até depois, nos anos 60 e atualmente. Como o fascismo pandêmico surgiu? Antes de falar do que é o fascismo, eu vou rapidamente pincelar como surgiu a ideia do livro. Enquanto eu realizava o Cidadelas e Muros, que é um livro que eu produzi na academia, ou seja, na universidade, no mestrado, eu vim estudando as cidades, né, e a urbanização da humanidade, e em um dado momento cheguei na Idade Moderna, né? Idade Moderna, que seria essa idade, falando de uma forma simples para quem não é historiador, que é o meu caso, né? Nós chegamos na Idade Moderna, que seria essa idade pós-Renascimento,
né? Então, terminada a Idade Média, temos o início do Renascimento e temos aí o surgimento da Idade Moderna, com tudo que lhe marca, né, que lhe distingue, ou seja, a industrialização, a busca pela razão, a busca por uma igualdade de direitos formal, e isso, obviamente, caracterizou a Idade Moderna, e surge na Idade Moderna o pensamento ideológico contemporâneo, ou seja, quando nós falamos, nossa, isso é ideológico, isso é ideologia, nós usamos o termo sem nos atentarmos para a definição, a conceituação realmente de ideologia. E eu não vou me estender aqui, porque não é um tratado sobre ideologia, pretendo trazer uma obra sobre isso no futuro. Nós temos aí vários conceitos, né? Ricoeur, Weber, Karl Marx, Clifford, Goetz, vários autores que estudaram ideologia, cada um interpreta a ideologia de uma maneira, mas nós podemos dizer, sem nenhuma dificuldade, a despeito das diferenças de tratamento que cada um destes autores dá ao termo ideologia, nós podemos falar que a ideologia nasce ali entre os séculos 17 e 18, né? No Ocidente, pelo menos. E as ideologias que nascem, ambas muito diferentes, as duas primeiras, seria o movimento liberal, né, o liberalismo, nasce ali na Grã-Bretanha, possivelmente pelas mãos de John Locke, David Hume, e posteriormente com autores um pouquinho mais jovens naquela era, que vão realmente levar esse movimento liberal, e ele acaba atravessando o Canal da Mancha e aportando na França, e aí nós temos Jean-Jacques Rousseau, Voltaire e vários outros iluministas, que se diriam liberais. E nós temos também o irmão caçula dos movimentos iluministas, que é o movimento socialista, ou seja, né, o comunismo, que surge a partir de Engels e Karl Marx. São basicamente dois movimentos muito diferentes, um que parte do pressuposto que o ser humano ele é naturalmente diferente e, portanto, não devemos buscar necessariamente uma igualdade, e sim permitir um sistema que nós possamos exercitar as nossas diferenças a fim de chegar no nosso ápice da nossa vida, da nossa humanidade, e um outro sistema que entende que o ser humano tem direitos iguais, que o sistema liberal ele não possibilita que essa igualdade seja alcançada, que nós já nascemos com várias diferenças de possibilidades, e um sistema que se pretende aí equalizar isso na marra, talvez, se não for possível numa boa. Ok, então eu vim estudando essas ideologias porque elas nasceram na Idade Moderna, que era o período que eu estava estudando, e elas nasceram num contexto relativamente urbano, né? A Idade Média ela foi um período muito rural, muito camponês, e nós temos aí na Idade Moderna novamente uma busca do ideal urbano. As cidades novamente voltaram a florescer com muita força. Nós temos o surgimento dos estados nacionais, que para nós é algo que parece tão natural, né? Todos nós nascemos já sob a égide dos estados nacionais, mas dentro de um contexto histórico é um fenômeno muito recente. Os estados nacionais, que inclusive suprimiram aí a importância, a magnitude das cidades e acabaram as engolindo. E cheguei no século XX, né? Quando eu estava estudando as ideologias para os cidadelas, cheguei no fascismo no século XX e aí me deparo com uma ideologia bem diferente. Uma ideologia que pregava força, que ela não tem um arcabouço teórico e dogmático muito coerente, uma ideologia com uma certa pulsão de morte, né? Ela em nenhum momento ela esconde a violência que ela pretende propalar. Veja bem, o liberalismo e o socialismo também possuem violências, e violências que fazem parte das suas práticas, mas estas violências do liberalismo e do socialismo, em geral, elas são exatamente isso, elas são práticas, elas não fazem parte do, vamos dizer, menu, né, servido do restaurante. Elas são violências que o sistema acaba praticando, mas ele não concebe, teoricamente, essas violências como uma parte do seu arcabouço ideológico ou teórico. Mas o fascismo ele prevê isso. Ele realmente
parte da ideia de que a violência é sim um meio e especialmente é um fim. Ela pode ser um fim, ela pode ser um objetivo. E eu pensava em lançar um livro sobre as ideologias, ainda penso, não desisti dessa ideia, e o fascismo, obviamente, seria um capítulo desse livro. Mas, em dado momento, quando eu passei a submeter essas ideologias ao microscópio da ciência política, da filosofia, da psicologia, eu concluí que não cabia colocar o fascismo nesse livro. E o fascismo, ao invés de ser um capítulo, ele merecia ser um livro à parte, como um animal, né, muito exótico, que ele merece realmente um zoológico só para ele, um zoológico literário que seja, né? Obviamente que é um tema pesado, nós estamos falando de milhões de mortos, nós estamos falando de ideias que foram suprimidas, de pessoas que foram fuziladas, colocadas em câmaras de gás e etc. Ao mesmo tempo, surge a pandemia, enquanto eu estudava, e rapidamente começam a ocorrer alguns movimentos mundo afora que me deixaram bastante assustado pela similaridade do período em que o fascismo surgiu. E nós já vamos chegar lá. Isso me fez pensar em lançar um ensaio que eu pensei no primeiro momento em lançar como e-book, mas tendo em vista que o Cidadelas devia acabado de ser lançado e vinha apresentando uma boa recepção do público, da crítica, realmente nós passamos, eu e a editora, a pensar, né, a trabalhar a ideia de lançar um livro físico também, e lançar um livro em primeira pessoa, ao contrário do Cidadelas, que é um livro em terceira pessoa. Todo o material, né, bibliográfico, eu procuro trabalhar com dados, já estava colhido, ele está inclusive atrás aqui de mim, num dos escaninhos. Então, basicamente, o que eu precisei, com o isolamento, que eu tinha tempo de sobra, era sentar e escrever, o que fiz em algumas semanas, e revisar até trazer a lume, né, ao público. E aí chegamos na pergunta que possivelmente muita gente deve estar se fazendo, né? Neste momento de uma baita polarização no mundo, no Brasil nós temos esse fla-flu ideológico, né? Ou você é Lula livre, ou você é bolsominion, e toda essa discussão, ou você é comunista, ou você é fascista, afinal, né, o que seria o fascismo? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, mas não impossível. É possível conceituar o fascismo, tanto teoricamente como de uma forma prática, né? O fascismo, em termos não apenas históricos, né? O fascismo como uma entidade cultural que existe ainda, né? Pasmem. O fascismo, ele basicamente pessoal, um movimento político que tem antenas espalhadas pela sociedade, sismógrafos espalhados pela sociedade, monitorando as correntes, né, que eu chamo no livro, as correntes subterrâneas de ódio, né? E isso é uma ideia do ponto de vista maquiavélica, de Maquiavel mesmo, como análise política, é uma ideia brilhante, brilhante, brilhante. E não à toa que realmente arrebatou tantas pessoas durante o movimento original fascista, que surge ali na década de 10 do século 20 e acaba explodindo mesmo na década de 20. E não à toa que o movimento teve tanto sucesso, porque o fascismo ele se alimenta do ódio. E o ódio, ele é um sentimento universal, né? É um sentimento que ele se alastra mais fácil que o amor, é um sentimento que recompensa o indivíduo imediatamente, de forma que ele é muito atraente. E nós tínhamos uma situação naquele momento, não que o ódio não tenha existido antes, sempre o ódio existiu, mas nós tínhamos uma situação que, para além do ódio universal, que faz parte de ser humano, né, não existe ódio chinês, ou ódio americano, ou ódio brasileiro, ou ódio raio que o parta. O que existe é o ódio humano. O ser humano é capaz de sentir o ódio. E nós vamos falar já já por que ele é capaz de sentir o ódio. E nós tínhamos, para deixar o caldeirão mais borbulhante, nós tínhamos uma situação social muito propícia para o surgimento do fascismo naquele período, que
se repete de uma forma muito parecida agora, que era uma guerra mundial que devastou a economia e elevou em níveis tóxicos a desconfiança entre as nações. Então, nós tínhamos uma grande xenofobia, uma falta de vontade de praticar uma política multilateral exorbitante, e nós tínhamos uma falência completa das lideranças políticas do mundo. A social-democracia, que liderava uma série de países, entre eles a Alemanha, e os socialistas, que tentavam tomar o poder e que, em certo momento, em 1916, né, 1917, né, na Revolução Russa, em 1917 conseguem tomar o poder, conseguem, em 1917, efetuar, concretizar a Revolução Russa, e com isso, inclusive, a Rússia sai da Primeira Guerra, e nós temos ali um momento de muito receio das elites e da classe média e de uma parte do proletariado, sem nenhum tipo de viés marxista, do comunismo. Então, nós tínhamos uma liderança social-democrata acusada de ser inepta, corrupta, vendida, plenamente identificada com a cleptocracia ou a plutocracia. Vejam como se parece com o nosso movimento brasileiro, né? Com esse nosso momento brasileiro, por exemplo, com os partidos aí social-democratas que nós temos no Brasil, o PSDB e o PT, né? Partidos mais alinhados à esquerda, e que se viram envolvidos em uma série de escândalos de corrupção, além de problemas econômicos que não foram capazes de debelar. Então, a Europa passava por um momento muito parecido. E como, se isso não fosse já o suficiente, nós tínhamos uma crise sanitária gravíssima, provavelmente muito mais grave do que vai ser a nossa pandemia, não menosprezando de forma alguma a nossa pandemia, que é gravíssima, mas que era a gripe espanhola. Então, no momento de crise política, falta de liderança, crise econômica, desconfiança, xenofobia e com a crise sanitária, obviamente a população passou a sentir um desespero muito justificado e passou a procurar, para momentos desesperadores, soluções também desesperadas. E nos momentos de fraqueza, em geral, a gente busca força, ou ao menos o que se parece com força. E aí, nesse contexto, surge um movimento capitaneado pelo líder político Benito Mussolini, oferecendo uma saída. Olha, como se eles dissessem, a democracia como ela não funciona, essa democracia parlamentar, né, com esses líderes aristocráticos, seja uma aristocracia econômica, uma aristocracia militar, uma aristocracia religiosa, uma aristocracia real, como no caso da Rússia, esse sistema não funciona. E, obviamente, ele começa a apresentar uma série de soluções simplistas para problemas altamente complexos. E isso é uma característica do movimento fascista, ele tratar com simples branco e preto problemas que, na verdade, têm uma porção de nuances de cinza. E, obviamente, as pessoas desesperadas acabaram recorrendo a este líder, e Mussolini, em dado momento, consegue tomar o poder, claro que usando um certo grau de coercibilidade, mas ele consegue tomar o poder e o regime fascista ele acaba de movimento político que era um outsider, ele acaba se tornando hegemônico e assumindo o controle da Itália. E assim ele passa a se alastrar. E ele começa a infectar outros países, mais ou menos como uma pandemia, mesmo como a pandemia da gripe espanhola. Então ele atinge a Alemanha, ele se espalha, atinge a Espanha, ele atinge o leste europeu, ele atravessa o oceano e chega aos Estados Unidos, ele vai parar, inclusive, na União Soviética. Nós temos lá registros de um partido fascista. Ele chega também no Oriente, nós temos os camisas azuis chineses, ele chega no Japão, ele chega no Cone Sul, chega na Argentina, chega no Chile e chega no Brasil. Bem, pessoal, aí nós podemos, né, nos perguntar, mas Alexandre, por que esse poderio, né, ideológico do movimento fascista? Por que uma filosofia que se apoia no ódio, ela consegue se alastrar
de uma forma tão virulenta, tão agressiva e tão hostil? Aí a gente deve recorrer a algumas explicações comportamentais, né? E que elas, na verdade, se reportam a muito antes do surgimento do fascismo. E eu sugiro que nós recorramos a duas explicações. A primeira, baseada na mitologia. Se nós buscarmos a raiz das coisas, em geral, nós vamos encontrar na mitologia. E eu não estou falando aqui de uma forma mítica, né, como se fosse real, mas eu não estou falando do mito como, por exemplo, estão falando aí de um certo líder político. Eu estou falando do mito mesmo, da linguagem mítica. O mito, ele tenta explicar coisas que estão geralmente relacionadas ao nosso inconsciente, como Freud, como Jung, como Hayek e vários outros pensadores observaram no campo da psicologia. E o ódio, ele, na mitologia, ele pode ser descrito pela deusa Eris. A deusa Eris, ela é identificada como a deusa do ódio e a deusa da discórdia. E se nós observarmos, mas por que Eris odeia, né? Por que ela sente ódio? Por que as pessoas sentem ódio? Nós vamos observar que o ódio, ele não é um sentimento primário, ele não é como o amor, um sentimento elementar, ele é um sentimento consequencial. Ele é um sentimento que ele deriva de outro sentimento. E aí nós temos que examinar qual é esse outro sentimento. Esse outro sentimento, se nós buscarmos em Eris, é o ressentimento. Eris, no caso, ela odiava basicamente porque ela se considerava feia. Como ela era filha de Zeus e de Hera, sua mãe era muito bela, sua irmã, a Harmonia, era muito bela também, ela se sentia inferiorizada. Ela se sentia, até certo ponto, invisível, desprezada, desprestigiada e, de certa forma, injustiçada também. Então, ela tinha um anseio, não necessariamente em se elevar, mas sim em rebaixar os demais para que ficassem no nível dela. E assim ela fica conhecida como a deusa da guerra, a deusa do ódio e a deusa da discórdia. Eris é um excelente exemplo de como o movimento fascista ele trabalha. E também, no campo da psicologia, nós temos vários psicólogos, como Freud, como o Hayek, temos sociólogos como Elias Canetti, temos também Gustave Le Bon, que foi um psicólogo que estudou as multidões. Todos esses pensadores, em algum momento, eles estudaram a psicologia dos grupos, para observar se os grupos eles agem de uma forma similar aos indivíduos. E pasmem, os grupos podem agir de uma forma muito pior que os indivíduos, como toda a literatura científica comprova. Os grupos podem se tornar muito mais infantis, muito mais pueris, muito mais agressivos, e, em geral, eles buscam um líder que espelhe a média desse grupo. E aí nós chegamos no segundo ponto que leva ao surgimento do fascismo e que faz com que ele esteja se perpetuando, claro que de uma outra forma, mas ele esteja se perpetuando até hoje, que são, na verdade, as grandes mudanças demográficas que acontecem do século XIX para o século XX. Bem, mas Alexandre, que mudanças demográficas seriam essas? Pessoal, essas mudanças demográficas são no sentido de que a Revolução Industrial ela não trouxe apenas exploração, pobreza e desgraça, como algumas pessoas falam. Ela trouxe grandes ganhos também, de um modo geral, ainda que de uma forma muito injusta e muito desigual, mas ela trouxe grandes ganhos sanitários, grandes ganhos em capacidade de produção de alimentos, grandes ganhos em relação à produção alimentícia, e grandes ganhos também no sentido de que as pessoas passaram a ter uma instrução um pouco maior e passaram a exigir que essa instrução fosse tornada um direito. Nós observamos até mudança na estatura média da população. Existem alguns países que eles detectaram um aumento da estatura média de 10 centímetros em menos de 3 décadas, ou seja, a população enriqueceu, ficou mais bem instruída, mais bem alimentada. Por bondade dos líderes políticos? Obviamente que não.
Naquela época, número contava muito, então era importante você ter um exército bem alimentado, você ter um grupo de operários bem alimentados, né, instruídos, para que nós tivéssemos uma sociedade capitalista mais produtiva. E essa mudança demográfica, ela gera uma grande mudança na relação de força política naquele momento, durante a Primeira Guerra Mundial e o seu pós-guerra. Porque se nós imaginássemos uma certa pirâmide, né, durante a maior parte da humanidade, a elite nunca teve que dominar uma quantidade de pessoas exigindo alguma coisa tão elevada como naquele momento ocorreu. Isso, inclusive, é observado por Ortega y Gasset na Rebelião das Massas. Ele empiricamente ele observa isso, e isso depois é comprovado por pesquisadores de dados como Steve Radley, que realmente observam que milhões de vidas foram poupadas simplesmente com saneamento básico, com vacinas, com antibiótico, etc. Só que algo mudou naquele jogo político. Aquelas pessoas, elas não queriam mais apenas serem lideradas, elas queriam escolher os seus líderes. E elas não queriam que os seus líderes fossem dissonantes, fossem diferentes, destoantes do que elas consideravam como um espelho de si. Então, é um primeiro momento em que toda a aristocracia política, seja ela militar, religiosa, real e financeira, ela esteve em xeque, em xeque mate mesmo, né? E não à toa, os líderes fascistas, eles são extremamente parecidos com as massas que eles representam. Eles são um espelho muito fiel do que as massas são, de modo que nós podemos dizer que o líder fascista, seja ele do fascismo original de Mussolini ou do fascismo contemporâneo, que nós chamamos também de fascismo 4.0, neofascismo, pós-fascismo, ou os bisnetos do fascismo, esses líderes, eles não são, na verdade, a causa do movimento fascista. Eles são a consequência do movimento fascista. Existe algo acontecendo na sociedade, no subterrâneo da sociedade, nos esgotos, né, da psique coletiva da sociedade. E o que esses caras, esses líderes, esses movimentos políticos, eles apenas fazem é detectar isso e utilizar esse ódio, né, conseguir captar esse ódio e destinar esse ódio como uma plataforma política e utilizá-lo como energia política para ascender ao poder ou para funcionar como oposição, em dado momento, para fraturar a sociedade e utilizar uma parte da sociedade contra o restante. Aí vem uma questão que sempre surge durante a divulgação do livro. Mas, Alexandre, então o fascismo não morreu com a Segunda Guerra, né? Alguns historiadores dizem que o fascismo teria morrido com a derrota da Alemanha, da Itália e do Japão, do eixo. Bem, se nós pensarmos que, em termos de estados fascistas, explicitamente, sem dúvida, o fascismo teria sido erradicado com a vitória dos aliados. Mas nós temos que lembrar que o fascismo ele não surge como apenas um regime de Estado, ele surge como um movimento político ancorado em um sentimento universal humano, o ódio. E eu não acredito, sinceramente, que o ódio tenha sido erradicado após a Segunda Guerra. Eu não acho que quando nós observamos a explosão, né, as explosões nucleares em Hiroshima e Nagasaki, ou quando nós vimos os bombardeios em Dresden, em Berlim, nós tenhamos também conseguido explodir o ódio e acabar com o ódio. Óbvio que não. O ódio faz parte da nossa essência. Nós temos que trabalhar o ódio e não negar o ódio. E o que parece, e eu também me apoio em autores como Federico Filkenstein, um excelente autor argentino, atualmente radicado em Nova York, é que o fascismo, ele, tal qual ocorre com os patógenos, como o vírus, ele passou por um momento de seleção natural. Do mesmo jeito que uma pandemia, em geral, ela produz as primeiras ondas mais virulentas, mais agressivas, e inclusive a ponto de vários dos patógenos mais agressivos matarem os seus hospedeiros, né, e com isso não conseguirem se replicar, porque é isso que um patógeno biológico quer, ele quer se replicar, tal qual um patógeno ideológico, como o fascismo, que também quer se replicar.
como um meme, né? E aí surge o meme nos anos 70, o reconhecimento dos memes como um pacote de informação, tanto no DNA como cultural agora, e nós temos aí os memes voando pelos WhatsApps da vida. Então nós observamos que o fascismo ele entra no armário e essa cepa viral ela passa por um momento de seleção natural, onde as cepas mais agressivas, mais virulentas, especialmente também após a queda do Muro de Berlim, com a decadência do comunismo e o fato candente de que é impossível você estatizar 100% uma economia e um Estado, o fascismo ele começa gradativamente a passar por um processo de migração, onde ele passa a trabalhar no campo apenas dos costumes, da guerra cultural e não no campo econômico. Dito isso, pessoal, em dado momento, essa cepa virológica, que estava em hibernação, ela precisava acordar e precisava voltar com tudo. E nesse sentido, nós observamos que o nosso momento é um momento que traz uma tempestade perfeita, muito similar ao momento do surgimento do fascismo durante a gripe espanhola, e com crises econômicas variadas, tanto durante a Primeira Guerra Mundial, como com o crack da Bolsa, em 1929. E nós tivemos a quebra da Bolsa nos países da Europa e dos Estados Unidos em 2008, e rapidamente já observamos uma ascensão de líderes populistas com tendências totalitárias, tanto à direita como à esquerda. O fascismo também, isso é um assunto que é muito recorrente, as pessoas falam, mas é de direita ou é de esquerda? Bem, ele surge certamente, para quem não faz um revisionismo histórico, ele surge como um movimento de extrema-direita. Mas hoje ele, sem dúvida, foi incorporado na agenda de líderes de todos os matizes políticos, de todos os espectros. Ele se tornou uma caixa de ferramenta ideológica e política a serviço de alguns líderes da oposição e de alguns líderes que estão no poder. E nós começamos a observar rapidamente essa ascensão populista, nesse momento de desespero, de quebra econômica, de descrença na democracia, de criação de bolhas na internet, com a possibilidade dessas ideias viralizarem e com a possibilidade de haver um grande divórcio entre o que as pessoas realmente têm no meio social e o que as pessoas vivenciam nas redes sociais, que muitas pessoas estão tomando a sua bolha, né? Tomando a parte pelo todo, imaginando que o mundo corresponde àquela sua bolinha, inclusive ideológica e também de costumes. E o fascismo, ele pode-se dizer que, de certa forma, ele foi engolfado, ele foi fagocitado pelo populismo. Quando, Alexandre? Quando isso aconteceu? Provavelmente nos anos 40, após a Segunda Guerra, quando o fascismo ele chegou até a América do Sul e líderes, caudilhos sul-americanos, como Getúlio Vargas, principalmente o general Perón, eles conseguem traduzir uma parte do ideário fascista para suas políticas populistas, mas sem confrontar a democracia. Então, o fascismo ele passa a ser inoculado dentro do populismo. E esse populismo fascistoide, ele não pretende bater de frente com a democracia. Ele pode corroê-la gradativamente até torná-la mais liberal, seja pregando homofobia e misoginia, seja sendo intolerante com um pensamento político diferente, seja sendo intolerante com o credo ou com as etnias diferentes. O fascista é alguém obcecado pela força, ele não acredita na possibilidade de utilização da razão. É um movimento contra-iluminista, um movimento apaixonado, no péssimo sentido da palavra, e um movimento que acha que a força, como recurso para moldar a sociedade, é uma ferramenta possível de ser utilizada e aceitável. E, diante disso, o que o fascista acaba trazendo é sempre uma distopia, né? Se nós realmente pudermos concretizar as ideias fascistas de uma forma muito ampla, nós não vamos chegar nem perto de uma utopia, nós vamos chegar realmente dentro de uma distopia. E isso nos leva ao fascismo inconsciente, né? O que seria o fascismo inconsciente? O fascismo inconsciente seria
um típico fascismo praticado na nossa era contemporânea, na nossa era pós-moderna. Por aquele sujeito alienado, aquele sujeito que não conhece absolutamente nada da história, ele não compreende onde ele está inserido dentro da política, ele não conhece o histórico de luta de direitos civis, né? Gente, até os anos 60 e 70, Estados Unidos e Inglaterra tinham leis criminalizando o homossexualismo, que faziam distinção de raças, né? A África do Sul até menos tempo ainda. Isso são atitudes extremamente fascistoides e que esse cidadão fascistoide inconsciente, ele absolutamente não conhece, ele é alienado. Se você mostrar uma suástica para ele, talvez ele até pense que é o logotipo do Vasco da Gama ou de algum clube de futebol, ele não vai identificar. E ele tem certeza que fascista é o adversário dele, mas se você puder submetê-lo a um questionário em relação ao que ele pensa e como ele julga que seria importante resolver os problemas, ele certamente vai aderir inconscientemente ao movimento fascista, seja ele nessa versão 4.0, né, baseada em cima do populismo atual, ou até aquele fascismo mais virulento. Para finalizar, pessoal, para identificar o fascismo, não é difícil. Você vai sempre, seja naquele movimento antigo ou no movimento atual, você vai encontrar um tripé. Esse tripé vai ser, como ele vai funcionar? Ele vai ter um grande apreço pela pátria, né? Pela pátria ou pela nação. Nós temos várias cepas de fascismo, é um movimento extremamente flexível que pode se moldar à realidade de determinada nação. Então, nós tivemos fascismos, né, mais virulentos, como na Alemanha, baseado, por exemplo, na religião e na etnia, e tivemos fascismos mais nacionalistas, que não focavam tanto na questão da raça. E, então, sempre nós vamos trabalhar com a pátria. A pátria seria a mãe dos cidadãos. Nós vamos ter sempre o líder. Esse líder, ele é carismático, ele é um líder paternal, um líder forte, praticamente uma figura do Velho Testamento. E nós vamos ter um terceiro ponto, que é a legitimação. Esse líder, após eleito, ele está praticamente, ele pensa que está, e os fascistas também, ele pensa que ele está autorizado praticamente a representar 100% da população em conexão direta com ele. O fascista, o regime fascista ou o pensamento fascistoide, ele tem uma natureza plebiscitária. Ele realmente entende que, eleito ou nomeado, ele pode agora fazer o que tiver que ser feito, quebrar os ovos que tiver que quebrar para fazer o seu omelete. Bem, pessoal, vamos terminar aqui o fascismo. Nós temos ainda alguns minutos para abordar os Cidadelas. Cidadelas e Muros, como o ser humano se tornou um animal urbano, é o meu segundo livro. Eu tenho um grande carinho por esse livro. Ele é fruto de 30 meses de estudo na Universidade Católica de Santos, sob a tutela do professor José Marques Carriço, PhD, pós-graduado na área e uma das maiores autoridades em cidades medievais do mundo. E é uma obra onde, basicamente, nós nos dedicamos em trazer a história da urbanização humana, a história das cidades. As cidades, elas são um fenômeno relativamente recente, mas nós não nos damos conta disso. Se nós observarmos, pessoal, o gênero Homo, ele surge há 2 milhões de anos e ele vai se desenvolvendo. Nós tínhamos em dados momentos várias espécies do gênero Homo convivendo, até que a espécie da qual nós fazemos parte, o Sapiens, ele consegue se impor perante os demais, se adaptar de uma melhor forma e passa a dominar o planeta. Mas isso tudo, né, os Sapiens, 200 mil anos, mais ou menos, atrás, com a revolução cognitiva em torno de 80 mil anos, e o gênero humano, 2 milhões de anos. Mas as nossas cidades, elas só surgem em torno de 6 mil anos atrás. 6 a 7 mil, 8 mil para alguns, mas podemos falar com certeza em 6.500 anos. Isso significa, em termos numéricos, em torno de 0,3% só do tempo do surgimento do gênero humano. Isso significa que durante 99,70%
da nossa existência, nós vivemos fora das cidades e adaptados para vivermos fora da cidade. No entanto, mesmo a cidade sendo algo extremamente recente, que corresponde a apenas 0,30% do nosso tempo de existência, ela é palco da maior parte das criações humanas. Então, a escrita, em que inclusive marca a passagem da pré-história para a história, surge nas cidades. O direito, tal qual nós conhecemos, surge nas cidades. As instituições políticas de Estado surgem na cidade. A democracia surge na cidade. E muitas outras criações, né, desde então, surgem na cidade. Então, a cidade, ela realmente ela modifica, ela molda o ser humano a partir do momento que ela é criada. E qual é uma das principais mudanças que a cidade cria e que nos causa um grande impacto até hoje? É que a cidade, ela cria o anonimato. O anonimato não existia antes da cidade. Os seres humanos viviam em tribos, em aldeias, quando muito com 150 pessoas. E com a adoção das cidades, nós passamos a colaborar em razão de milhares e posteriormente de milhões. E hoje nós já estamos indo das metrópoles para as megalópolis, né, que são esses mastodontes urbanos que nós estamos vendo nascer. E com o surgimento do anonimato, obviamente que nós passamos a ter receio de sermos esquecidos e, de certa forma, de sermos invisíveis, porque o tratamento dado a cada indivíduo com a adoção das cidades, em razão também da quantidade de pessoas e em razão da necessidade de especialização de funções, ele passa a ser muito mais discrepante do que o tratamento que existia dentro das aldeias e existia dentro das tribos. Não que não houvesse hierarquia, e claro que haviam líderes e havia um certo princípio de antiguidade, mas a acumulação de riquezas e o prestígio social que a cidade proporciona é algo totalmente diferente, totalmente inédito na humanidade. E isso faz com que ocorra uma certa corrida armamentista por prestígio, por poder, por dinheiro, por notoriedade. E nós nos apoiamos para realizar a obra em autores dos mais diversos, né? Fizemos um estudo multidisciplinar. Eu estive em 9 países na Europa, busquei uma série de cidades antigas e cidades medievais e tentamos trazer também um paralelo ao longo da história das cidades medievais com as nossas cidades contemporâneas, porque estamos vivendo um momento com muitas similaridades com as cidades medievais. Nós estamos vivendo um momento, um processo mundial de condominização, né? A cidade, ela nasce para dar segurança para o indivíduo, não para tirar a segurança do indivíduo. Na Idade Média, você estar atrás da muralha significava que você estava dentro da cidade, não fora da cidade. Portanto, você tinha proteção. No entanto, na nossa era atual, na nossa era contemporânea, você estar dentro da cidade significa estar submetido a, eventualmente, violência, eventualmente, a uma grande desigualdade social, e isso, obviamente, que assusta a população, cria uma grande sensação de insegurança, muitas vezes maior do que a própria insegurança em si, e existe todo um mercado que fomenta essa sensação de insegurança e fratura as cidades nesse sentido. Por quê? Se nós formos analisar, a nossa era está transformando as cidades em sinônimo de municípios, mas cidades não são sinônimo de municípios. Municípios são apenas uma região geográfica e, eventualmente, com personalidade jurídica de direito público, né? As prefeituras. Mas a cidade é muito mais do que isso. A cidade, ela demanda uma explicação afetiva e emocional. As cidades, por exemplo, para os gregos, como Aristóteles e Platão, ela é a polis, ela é o local destinado a formar cidadãos melhores, pessoas melhores. E o próprio termo cidadania vem daí, ou seja, tinha cidadania quem discutia e queria o melhor e trabalhava pelo melhor da cidade. Então a cidade, ela é, na verdade, uma comunhão de propósitos entre estranhos que passam a não ser estranhos ou a colaborar mesmo como estranhos
pelo melhor para aquele espaço, não só geográfico, mas também aquele espaço social, político, econômico, afetivo e cultural. Então, quando você tem uma cidade repleta de muros, onde você tem claramente indivíduos que não se sentem mais parte integrante da cidade, ou não queriam mais fazer parte da cidade, você tem uma ruptura e, de certa forma, uma violação à soberania do Estado, né? Do Estado-nação, o Estado que comanda as cidades e onde as cidades estão abrigadas. E é curioso nesse ponto, porque aí nós temos aí uma grande diferença em relação ao período da Idade Média. Porque na Idade Média, a ameaça à soberania das cidades, ela vinha de fora dos muros, e você se refugiava dentro dos muros para se proteger dessas ameaças estrangeiras. Mas a soberania estava dentro dos muros. E no fenômeno que nós estamos observando, que Zygmunt Bauman estudou, Richard Sennett estudou, Jane Jacobs estudou, e muitos outros pensadores de grande magnitude e capacidade intelectual vêm estudando, essa violação à soberania na cidade contemporânea, ela acontece de dentro para fora. Na verdade, são cidadãos que não se sentem integrados na cidade, que se refugiam em muralhas, né, se amuralham, e não desejam mais fazer parte, não desejam mais integrar a cidade, não querem mais contribuir com a cidade e, de certa forma, se sentem, com razão, abandonados também pelo Estado e pelas cidades. E muitas vezes precisam da autotutela e precisam, eventualmente, dotar de infraestrutura urbana a sua região e a sua localização. Isso gera uma fratura que nós abordamos no livro, num processo que nós tratamos como hipercidadania versus a cidadania. A cidadania, no caso o prefixo a, no sentido grego, né, da negativa, da ausência de cidadania. E traçamos um paralelo interessante com as cidades romanas, com as cidades do Império Romano mesmo, não da Roma democrática. Por quê? Porque em Roma existia um processo social chamado evergetismo, né? O evergetismo ele era basicamente um movimento que acontecia dentro de um vácuo, né, estatal, porque nós não tínhamos ainda as teorias do contrato social, que só foram surgir durante o iluminismo, ou seja, eu me submeto ao Estado, desde que o Estado garanta a minha segurança e o mínimo existencial para mim. Então, os romanos conseguiram resolver esse problema através do evergetismo. No evergetismo, aquele cidadão que tinha muito poder político, financeiro e econômico, ele realizava as obras públicas, os aquedutos, os banhos, as obras necessárias para irrigação, ou até para levar água para a população, e eles, obviamente, não ganhavam nada em troca. Isso era da natureza do processo social do evergetismo. E eles tinham que fazer isso e deviam fazer isso, não deixava de ser um dever social, embora não previsto em lei, mas com uma certa coercibilidade social, porque assim funcionava a sociedade, senão aquelas pessoas sem aquelas condições não conseguiriam efetivamente fazer, tampouco sobreviver, e naquele proto-pacto social era assim que a sociedade funcionava. Nós temos agora um evergetismo inverso, porque as pessoas que teriam a possibilidade de fazer não fazem para os outros, fazem para si. E, em certa medida, até como uma forma de se defender da omissão do poder público, que é muito grave. Por outro lado, temos também abusos de pessoas que aproveitam essa omissão para efetivamente desconstruir a ideia da cidade e simplesmente voltar as costas à cidade. Não são cidadãos, não pretendem participar. Mas, de qualquer forma, é diferente da cidade romana, porque essas pessoas praticam os atos para si. Então, elas têm uma hipercidadania. Elas podem exercer a cidadania, mas elas podem ir além também. Elas podem ultrapassar a barreira da cidadania e ir para uma Uber ou Uber cidadania ou uma hipercidadania, a ponto, inclusive, da tutela estatal não conseguir atingi-las adequadamente. E, do outro lado, nós temos os acidadãos, aquele cidadão que
precisa do poder público, precisa da tutela estatal e precisa dos serviços e de todo o aparato estatal para o seu mínimo existencial, mas não consegue. Ele não tem representatividade, ele não tem força, ele não tem expressão, e também, por outro lado, o hipercidadão, até por alienação, está lá escondido atrás do muro, ele simplesmente não enxerga mais esse sujeito como um concidadão dele, o que é uma situação bastante perigosa para o que é a cidade. Muito, muito perigosa mesmo, porque a cidade, como nós definíamos, ela é fruto de uma comunhão política e emocional e afetiva. Isso nos leva à cidade pós-moderna, a nossa cidade contemporânea, as nossas cidades que estão sofrendo aí com a pandemia. Isso é uma questão que não está tratada em Cidadelas, porque Cidadelas foi gestado antes da pandemia, mas nós podemos aqui dar algumas pinceladas. O que a urbanização teria a ver com a pandemia? Teria alguma coisa a ver? Provavelmente ela tem muito a ver, pessoal. Jared Diamond, que é um grande biólogo, e Edward Wilson, que também é um biólogo fantástico, eles observam que provavelmente a primeira grande pandemia de enorme magnitude que deve ter varrido o planeta, ela surge justamente no momento em que a humanidade ela começa a domesticação dos animais, gado, porcos, aves, etc. Naquele momento, aqueles animais que eram selvagens, eles em grande contágio, em grande contato entre si e entre os seres humanos, os sapiens, nós temos um tráfego inédito, né, de patógenos de uma espécie para outra. E nós sabemos que o que regula o mundo biológico, o mundo material que nós vivemos, é a seleção natural. E a seleção natural, ela é basicamente a característica que nós temos, nós enquanto seres vivos, inclusive os vírus, que não é para todos os biólogos que são tratados como seres vivos, mas de qualquer forma são seres com material genético. A seleção natural é a possibilidade de eterna mutação, nós estamos mutando, né? Estamos passando por mutações e algumas dessas mutações são selecionadas. E, evidentemente, se você tem um contato maior entre seres vivos, randomicamente, você vai propiciar uma possibilidade maior de mutações. E essas mutações podem, eventualmente, fazer eclodir uma pandemia, como certamente ocorreu naquele momento de domesticação dos animais. Tivemos várias outras pandemias e epidemias ao longo da história. Tivemos na Grécia, né, durante a Guerra do Peloponeso, tivemos em Roma muitas epidemias, tivemos na Idade Média algumas epidemias, e tivemos uma outra muito bem documentada, que foi durante o descobrimento da América, quando os espanhóis e portugueses aportaram aqui e trouxeram a varíola, né, que de certa forma acabou promovendo aí o genocídio voluntário, às vezes involuntário em outras vezes, de até 90% da população em alguns locais, né? Nós temos registros de áreas de verde que até voltaram a crescer, justamente porque as populações foram erradicadas. E nós temos aí um outro momento de pandemia, que é a gripe espanhola, que eu reputo que, na verdade, é o prenúncio dessa pandemia agora do coronavírus. Basicamente por quê, pessoal? Porque eu torno a repetir aqui para nós encerrarmos. Nós estamos com cidades altamente horizontalizadas e verticalizadas. Estamos com cidades conurbando. A conurbação é um processo preocupante porque ela emenda uma cidade na outra e ela vai simplesmente erradicando as nossas áreas de preservação permanente. Nós, basicamente, no interior das cidades da maior parte dos países, não temos mais áreas de preservação, temos sim áreas agricultáveis, e as áreas agricultáveis, elas não debelam a possibilidade de surgirem pandemias, na verdade, elas facilitam o surgimento de pandemias, porque nós vamos ter lá animais domésticos convivendo com animais selvagens, com uma proximidade que naturalmente não teriam, e para que um patógeno desses animais selvagens salte para os animais domésticos e ocorram mutações que nos atinjam, é muito fácil mesmo. Então, nós realmente precisamos
rever o nosso modelo de urbanização se nós quisermos evitar futuras pandemias, senão, infelizmente, o coronavírus vai ser apenas a primeira ou segunda de algumas. Eu encerro por aqui, me coloco à disposição da Helena e da equipe se tivermos perguntas e agradeço a participação. Olá, Alexandre. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para as perguntas. Você viu o horário, né? E eu quero dar ainda o espaço para o pessoal que estava assistindo essa maravilhosa palestra. A gente aprendeu muito. Aliás, eu acredito assim, se em tão pouco tempo você consegue ensinar tanto, imagina nos livros. Então, agora eu vou dar o tempo para o pessoal que está em casa entrar na feira, porque os livros estão sendo vendidos na feira aqui. Entra na feira, os livros estão aqui na feira, no Flipossos, tá? Ali na feira do Flipossos, ali no site, entra no site e já procura os livros, ok? Alexandre, muito obrigada. Eu espero você em 2021 aqui com a gente. O convite está feito. Está combinado? Vai ser um prazer, claro, vai ser um prazer. Estaremos aí. Sim, e aí já começa a preparar então um livro para trazer aqui para a gente lançar aqui no Flipossos. Já temos contrato assinado para isso. Aí, Alexandre, muito obrigada. E você aí de casa, fique aí com a gente, que daqui a pouco, Eduardo Moreira, às 20 horas.